Para mim, falar sobre Luiz da Câmara Cascudo, que viveu em Natal, a sua cidade, entre 1998 e 1986, é motivo de grande emoção. Foi o meu mestre, o meu amigo, o padroeiro dos meus santos, a figura humaníssima que se possa imaginar. Eu não tenho dúvida de que ele é o melhor intérprete do Brasil. Ao lado de um Gilberto Freire, de um Aurélio Buarque de Holanda, Cascudo é o intérprete maior do Brasil. Por quê? Porque ele estudou os mitos, as lendas, os costumes, a alimentação, a religião. Só que, diferente de outros autores, ele não fez um livro, ele fez centenas de livros baseados no folclore, na história, na interpretação da vida do Brasil. Mas ele foi o meu amigo. Quando eu vim para Natal, menino, vindo da minha cidade de Nova Cruz, ele me recebeu com 13 anos na sua casa, porque meu pai tinha dito que em Natal havia um rio chamado Luiz da Câmara Cascudo e o resto era tudo riacho. Até hoje eu penso que ele é o grande rio do Rio Grande do Norte e do Brasil. Ele é um ser que ama o Brasil, que se personifica o Brasil, e para mim foi um brasileiro feliz. Explico. Ele me recebeu como recebi a todas as crianças que chegavam e procuravam aqui lá, e me encantou com momentos felizes. Me deu chocolates, sonho de valsa que ele tinha guardado na sua gaveta e que gostava de comer, talvez com proibição médica, mas comia. Me agradou, me deu presentes. Eu conversei sobre cordel, que eu estava começando a ver e me encantar com os cantadores de feira da cidade de Nova Cruz. E, enfim, foi o primeiro contato, o primeiro abalo. Depois ele foi meu professor de Direito na Faculdade de Direito de Natal, na Ribeira. E lá eu assistia durante 5 anos às aulas dele. Ele era professor era a segunda série. Eu estava na primeira série, mas ia assistir às aulas dele quando ele estava dentro. Também na segunda, na terceira, até a quinta série, ele naturalmente notou que havia um aluno permanente nas aulas dele. E começou a me tratar muito bem. Eu fui, modesta parte, o aluno predileto dele. Me tomou e me recebeu. Durante mais de 20 anos, eu frequentei a sua casa. Quando ia terminando o expediente, eu ia para a sua casa e só fiquei 6 horas da noite, 6h30, e só saía de lá quando ele mandava embora, com a frase normal dele, vá baixar no outro terreiro. E eu saía. O tratamento que ele tinha comigo era de uma alegria extraordinária para mim. Ele me recebia com alegria, com braços abertos, contando histórias, e ficava conversando comigo e me mandava estudar e pesquisar coisas que ele queria. Porque ele tinha, não só a mim, mas a muitos outros alunos, que ele mandava para testar, porque ele era rigoroso na pesquisa. Enquanto ele não tivesse rigorosamente convencido de um fato, não era registrado. Então, eu chegava lá e ele me recebia geralmente dizendo: Diógenes da Cunha Lima, uma cunha forte e uma lima doce. Outras vezes, uma brincadeira. Ele estava escrevendo um livro chamado Nomes da Terra, me mandou que pesquisasse sobre Passa e Fica, que ele achava interessante uma cidade com esse nome. Uma contradição, uma coisa diferente. E eu estudei e levei para ele.
um pouco que havia, que era uma encruzilhada de terreno em que as pessoas, pioneiros, chegavam lá, dormiam e no outro dia viajavam. Era um lugar de arranjo. Mas eu brinquei com ele dizendo que o povo podia dizer o seguinte, a definição de pacifica. Você passa, mas seu coração fica. Seu coração fica. Ele riu e ficou brincando com isso, dizendo que eu estava estabelecendo um slogan para a cidade, uma forma de valorizar a cidadezinha. E era bem vizinha Nova Cruz, a minha cidade, mais uma razão da aproximação. Mas a partir daí ele também passou a me chamar o Menino de Pacifica, que não era Nova Cruzense, mas o Menino de Pacifica. Cascudo trazia para mim, a cada momento, uma coisa nova, um fato da sua vida, uma história, e eu fui anotando aquilo de memória e às vezes gravando. Consegui fazer um pequeno, havia Super 8, eu fiz um pequeno filme com ele brincando comigo. Ele pegou uma coisa de flite, havia para matar barata, bichos, e ele jogou aquilo ali e tal. Bom, enfim, havia uma permanência de alegria. Todo dia ele tinha, quase todo dia ele tinha correspondência para mandar para o mundo. Ele escrevia em inglês ou em francês para os amigos do exterior. E os lugares mais distantes. Ele comprava selos no correio em quantidade e selava as cartas. Eu me entregava e a minha obrigação era simplesmente levar ao correio. Outras vezes ele me usava também para tirar o dinheiro do banco. Ele dizia, só deixa o suficiente para não fechar minha conta. Eu não acredito em banco, pode fechar, eu preciso do meu dinheiro. O dinheiro ele colocava num plástico e colocava por trás dos livros. E ele não sabia muito o que era dinheiro, jogava, apagava as coisas que estavam ali. Mas era uma presença permanente e simpática. Muitas vezes, ele me dava um livro, por exemplo, ele me dava um livro para eu ler de autores gregos, romanos, e eu deveria não só fazer uma observação sobre aquele livro, mas sobretudo o que aquilo se referia ao Brasil. E eu demorei uns dias aí à casa dele. Quando cheguei lá, ele disse, Padre Vieira, eu digo, está me chamando de santo ou é a Inquisição? E ele, não, é que é atribuída ao Padre Vieira um livro chamado A Arte de Furtar. Cadê meu livro? Era o jeito de brincar, de se divertir, de viver.